Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Mateus 17, 20. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Amém? Senhor, eu quero consagrar esse culto a Ti, Pai, esse momento a Ti, que o Senhor me use, Pai, como uma forma, como um canal para falar com essas mulheres que vieram aqui essa noite, Senhor. Estou entregue a Ti, Pai. Da Elisa eu nada tenho agora, Pai, então eu preciso de Ti, preciso da Tua presença, Pai, para poder ministrar da forma que Tu queres, Pai, da forma que Tu ministrou comigo, Senhor, que eu possa ministrar para essas mulheres essa noite. Amém. Então, gente, aqui, vamos começar então, né? Aqui, nessa passagem lá em Mateus, Jesus falou isso para os apóstolos. Porque naquela região havia um menino que desde quando ele nasceu, ele era perturbado, ele era endemoniado. E o diabo tentava muito a vida desse menino. Ele já tinha tentado se matar, ele já tinha colocado fogo no corpo dele, ele já tinha tentado se atirar nas águas. E nada, o pai daquele menino tinha feito tudo, ele já era um homem, já um jovem, e nada do que eles tinham feito, do que tinham falado para ele fazer, tinha resolvido. Então, os apóstolos tentaram orar por ele, mas também não deu certo. Então, um certo dia, Jesus estava chegando na cidade, e o pai desse menino chegou até Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. E ele chegou até Jesus e falou: Senhor, por favor, cura o meu filho. Porque ele tinha ouvido que Deus curava, que Jesus curava. Então Jesus falou: eu curo, você crê? E daí aquele homem falou assim: Deixa eu achar aqui, gente. Enfim, Jesus falou: eu creio. Então o Senhor colocou a mão sobre eles e o menino foi curado, o menino foi liberto. E logo depois, lá em Lucas, na mesma versão dessa passagem, diz que logo depois um homem chegou e tinha aparecido uma pessoa endemoniada, e o homem chegou e colocou a mão sobre aquela pessoa, e em nome de Jesus ele expulsou o demônio também daquela pessoa. E os apóstolos ficaram indignados: Senhor, como é que eles conseguiram? Né? Os apóstolos, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles viam Jesus fazer milagres, eles presenciavam as maravilhas que o Senhor fazia. E como é que quando chegou na hora deles, uma outra pessoa que nem andava com Jesus conseguiu expulsar aquele demônio, eles não? E os apóstolos ficaram indignados. E o Senhor falou assim, Mateus 7,17, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte que vá, e ele vá. Né? E então ali, nós nos perguntamos, né? E a nossa fé? Se a fé dos apóstolos, que andavam com Jesus, que faziam tudo com Jesus, estava daquele jeito, e a nossa, como é que será que está? Né? Mas o Senhor diz que nós faremos obras muito maiores do que a que Ele mesmo fez.
Gente, os apóstolos não entenderam isso. Mas eu creio que em nome de Jesus hoje a gente vai entender, amém? Então o Senhor diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. As coisas, muitas vezes, não acontecem na nossa vida, como não aconteceu na vida dos apóstolos, não é porque a gente não acredita em Jesus, não é porque a gente segue Jesus, não é porque a gente faz as coisas que a gente acompanha Jesus, mas às vezes as coisas na nossa vida não acontecem porque a nossa fé é pequena, é igual a dos apóstolos. Então não é porque Jesus não quer fazer algo na sua vida, não é porque Jesus não quer transformar a sua vida, não é porque Jesus não quer dar algo que você deseja muito, é que a nossa fé é pequena. Então, como é que a gente vai aumentar a nossa fé, Elisa? Né? Se os apóstolos estavam assim, e nós? Ó, pobres mortais, o que vai ser de nós? Mas Deus deu uma palavra linda essa noite, nós vamos aprender a ter mais fé, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé, às vezes, muitas vezes a gente confunde ela. Às vezes a gente confunde a nossa fé com o momento que a gente está aqui na igreja, que a gente sente uma emoção, uma vontade de chorar. Isso não é fé. Às vezes a gente confunde a fé com arrepio. Ai, eu falei uma coisa. Ai, Senhor, me fiquei toda arrepiada. Não, vai dar certo, é isso aí. Não, a fé não é isso. Né? A fé não está em um amuleto. Muitas vezes a gente coloca a nossa fé em coisas, em pessoas, mas a nossa fé não está nesse lugar, nem nas pessoas e nem em coisas. A fé não é um pensamento positivo, né? Às vezes tem uma pessoa que fica doente e eu vejo comentários assim na internet: estou emanando boas vibrações, estou enviando vibrações positivas, né? Fé não é um sentimento. Fé é uma atitude. Ou a gente toma essa atitude, ou a gente não toma. E a fé, sabe o que me chocou, gente? Que a fé não é só acreditar em Deus. Sabia disso, que a fé não é só acreditar em Deus? Meu Deus, está todo mundo me olhando, Elisa, o que é a fé então? A Bíblia diz que lá em Tiago 2,19, diz assim: fé não é só crer, porque até o demônio crê e ele treme. Então a fé não é só crer, meninas. A fé é muito mais que isso. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Os apóstolos não tinham certeza que eles iam conseguir. Por isso eles não conseguiram. Eles não tinham certeza. Eles impuseram as mãos naquele menino, mas eles tinham dúvida dentro do coração dele. Ou às vezes ficaram esperando que Jesus fizesse. Mas eles também poderiam fazer, porque em nome de Jesus a gente fará obras maiores do que a que ele fez, né? Então, ao contrário de Noé, né? Porque os apóstolos tinham pouca fé, Noé tinha muita fé. A gente vai aprender com Noé. Imagina, né, uma pessoa começar a juntar madeiras para construir uma arca. Imagina um vizinho seu vai chegar, daí tu acorda de manhã, vê aquela batição. Tec, 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 tec. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma arca. Uma arca o mundo vai acabar. Sabia? Vai chover 40 dias e 40 noites e vai ficar tudo alagado. Aqui em Itajaí a gente não pode falar muito nisso, né? Aqui eu acho que as pessoas acreditam. Vai ficar tudo alagado. E vou juntar eu e a minha família,
E eu vou colocar 2 espécies de cada animal dentro do barco. E a gente vai ficar 40 dias flutuando até que acabe a chuva e vai começar uma nova história. Você vai olhar para o seu vizinho e vai fazer assim, hã? Não é? Chama o manicômio que esse homem está doido. E a família dele, então? Meu Deus, o que uma mulher faz com um homem desse, gente? Hã? Interdita, né? Mas sabe por que Noé tinha uma fé tão grande, tão grande, tão grande? Porque ele tinha certeza daquilo que ele não estava vendo. E às vezes o diabo lança setas na gente, como essa vizinha incrédula que nós fomos. Esse cara tá doido, esse cara tá biruta, esse cara não vai conseguir, ele tá viajando. Mas não, porque a fé que Noé tinha era um escudo para ele. Aqui em Efésios 6,16 diz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então Noé tinha certeza. Ele tinha certeza, por isso que ele não se abalava. Quando alguém falava, você está doido? Daí ele pensava, estou doido, aham. Noé, para com isso. Tá bom. E quantas vezes a gente se deixa levar, se deixa atingir pelas flechas do maligno, porque a gente não está usando a nossa fé do jeito certo. Às vezes Deus mandou você fazer uma coisa e você não faz. Porque a primeira coisa que você vai fazer, e é fato, gente, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a primeira coisa que vai acontecer é o inimigo se levantar. E o que a gente faz? A gente deixa a flecha dele penetrar aqui dentro, ó. E a gente vai perdendo a nossa fé de pouquinho em pouquinho. É verdade, não era para eu fazer isso, eu estou ficando doido. Ai, só eu mesmo para acreditar em Deus. Mas não, a nossa fé é o nosso escudo. E quando a gente tem certeza que Deus falou com a gente, quando a gente tem certeza que Deus quer fazer uma obra através da nossa vida, quando a gente tem essa certeza que você é escolhida, que você é uma amada do Senhor, você usa a certeza, que é a sua fé, para falar. Podem falar, fiquem à vontade. Eu vou ficar com o meu Deus. Eu vou ficar com o que Ele diz sobre mim. Eu vou ficar com o que Ele mandou eu falar. Eu vou ficar com o que Ele mandou eu fazer. Eu vou escolher, por isso que a fé é uma escolha. Eu posso escolher ser atingida pelas flechas ou eu posso escolher usar o meu escudo. O que vocês vão usar? Não deixe ninguém, não deixe o inimigo roubar as bênçãos que o Senhor tem para a vida de vocês. Não deixem. Usem a sua arma, usem a fé como uma arma, como um escudo, para as setas do maligno não chegarem até você e até o seu coração. E a fé, quando a gente estiver com dúvida, né? Elisa, como é que eu faço? Às vezes Deus mandou você abençoar alguém. Já aconteceu isso com alguém? Às vezes Deus mandou você abençoar uma pessoa. Daí você fica, não, eu estou ficando doida. Né? Às vezes a gente acha que essas coisas acontecem na Bíblia, né, gente? Mas isso acontece no nosso dia a dia toda hora. Às vezes você vê um mendigo na rua, você fica com vontade de dar algo para ele, e é o Senhor mandando você dar. Daí você fica, não, eu não vou, é coisa da minha cabeça. Às vezes Deus manda você abençoar aqui na igreja. Não, eu estou ficando doida, até parece. Daí daqui a pouco você sai na porta, dá de cara com a pessoa. Não, eu estou ficando doida de novo. Não é assim? Daqui a pouco você está um dia andando, dá de cara com a pessoa. É o Senhor mostrando, ei, o Senhor é misericordioso, Ele ainda, né? Ele mostra uma vez, mostra duas, mostra três. Porque a gente é teimosa, né? A gente não quer obedecer. A gente acha que a gente está doida, que o Senhor está falando coisa que não existe, que é coisa da nossa cabeça. Então, quando a gente tiver essa dúvida, a gente vai usar
4 frases aqui que eu uso e que eu vou contar o meu segredo para vocês. Tô brincando. Se o Senhor mandar você fazer alguma coisa, se o Senhor mandar você dar alguma coisa, se o Senhor ordenar que você faça qualquer coisa, você vai pensar, é bênção? É algo bom? Então, faça. Não deixe o inimigo tirar os planos e os propósitos que Deus tem através da sua vida, porque a partir de uma atitude como essa, pode desencadear outras coisas, com certeza, né, gente? Mas é o que o inimigo tenta, e ele tenta o tempo todo. E não vai aparecer um homem de preto com uma capa igual a Cida lá no teatro. Ele não vai aparecer na sua frente assim. Não, ele vai de supetão. Às vezes é alguém dentro da nossa casa. Às vezes é o seu marido. Eu não estou falando mal dos maridos, tá, gente? Mas às vezes é a sua irmã, sua vizinha, sua tia, né? E outra frase que eu sempre penso também, que vocês também vão pensar. Vai abençoar alguém? Essa atitude que eu vou ter, vai abençoar alguém? Vai ajudar alguém? Então faça. Deixa de ser teimosa, mulher. Faça logo de uma vez. É um princípio de Deus. Às vezes Deus mandou fazer algo assim que você não entende, assim, uma coisa muito extraordinária. Daí você vai lá na Bíblia, você chama o seu pastor, você conversa com alguém. É um princípio? É. Então é para eu fazer. Eu vou fazer. Né? Te aproxima de Deus fazer isso? Me aproxima. Então, faça. Não deixa que o inimigo roube mais e mais bênçãos que Deus tem para fazer na sua vida. Use seu escudo contra a fé. Use essas palavrinhas, porque o que não for da vontade de Deus para a sua vida, você não vai fazer. Né? O que não é, né? Dentro dessas 4 frases aqui, o que não é bênção de Deus na sua vida, com certeza você não vai fazer. Então, o que não for, às vezes, quando a gente achar que é uma coisa muito fora, você vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, né? Vai mandar o enganar ali, eu vou lá, vou enganar a minha chefe. Vou pegar um dinheirinho aqui no caixa, né? Essa é a vontade de Deus? Não, né? Mentira. É a vontade de Deus? Não, né? Então a gente sabe discernir o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins, amém? E a fé também ela é obediência a Deus. Vocês sabiam que a obediência aperfeiçoa a nossa fé? Hoje a gente vai aprender aqui bastante a aperfeiçoar a nossa fé. A gente já aprendeu a usar o escudo. E agora a gente vai aprender sobre a obediência. Pela fé, muitas vezes nós fazemos coisas que não queremos. Abraão ficou esperando seu filho da promessa por anos. E quando o menino cresceu, Jesus foi lá e pediu para Abraão dar ele em sacrifício vivo. Abraão queria fazer isso? Não, né? Abraão, o que ele pode ter pensado? Senhor, eu não vou fazer. Não. Abraão obedeceu. Né? Imagina que difícil. Quantas mulheres aqui são mães? Algumas. Imagina, Deus mandar você dar o seu filho em sacrifício vivo. Você ia dar? Eu vou dizer para vocês que não, gente. Olha, é muito difícil, né? Mas Deus, graças a Deus, Ele não fez isso com Abraão. Ele tinha um outro cordeiro que foi servido em holocausto. Mas é a obediência de Abraão que nos chama a atenção. Que por mais que seja uma coisa que a gente não quer, por mais que seja uma coisa que seja muito dolorosa para a gente, ele foi obediente. E nós temos que ser obedientes também. Jesus mesmo, né? Imagina Jesus
sabendo que ele ia ser torturado, sabendo que ele ia ser maltratado, sabendo que ele ia ser crucificado, por algum momento pode ter passado na cabeça dele, né? Eu não sei se ele foi um pouquinho humano, eu imagino que sim. Ai, Senhor, eu não queria passar por isso. Mas ele sabia que por trás de tudo aquilo tinha um propósito muito maior. E ele obedecia ao pai dele, ele tinha fé no pai dele, ele tinha plena convicção, ele tinha plena certeza de que aquilo que Deus tinha ordenado era a melhor vontade para a vida dele, né? E olha quantas coisas surgiram através de Jesus ter sido obediente, de Jesus ter sido entregue naquela cruz, gente. Olha quantas coisas grandiosas aconteceram a partir de uma obediência, né? Da obediência de Abraão, da obediência de Jesus, né? Então, às vezes, no meio da nossa fé, existe o medo. Então, fé não é só, eu creio, vai dar certo. Estou sentindo uma vibe positiva aqui, uau. Não, na maioria das vezes a gente sente medo. Gente, que fé louca é essa, né, que a gente vive, mas a Bíblia diz, né, que a nossa fé é loucura para o mundo, e é mesmo. Como é que a gente vai crer numa coisa e a gente vai ter medo dela? Eu vou contar um testemunho, vocês não vão rir de mim, hein? Semana passada eu fui para São Paulo a trabalho, daí eu voltei naquela quarta-feira que estava chovendo um monte. E daí chegando ali em Navegantes, o voo foi pousando, era uma pilota ainda que estava dirigindo. Ela foi descendo e quando chegou, gente, eu estava na janela, eu vi a pista, ela fez assim, ó. Sabe aquele frio na barriga? Todo mundo no avião ficou desesperado. E o avião subindo. E a gente só via aquelas nuvens brancas assim, tu não enxergava nada. Meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me perdoa. Senhor, por favor, perdoa os meus pecados. Senhor, me salva, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me arrependo. Eu já estava desesperada, eu achei que eu não ia estar aqui hoje, sério, sinceramente, eu morri de medo. Mas ali despertou alguma coisa, né? E olha só que engraçado, gente, Deus, eu acho que às vezes Ele é piadista também. Porque eu estava vindo tranquila num voo, né? Era noite, daí estava aquele escurinho. Eu assim, eu vou meditar na palavra da Confra, porque eu medito a palavra o mês todo, assim, né? E eu estava meditando na palavra. E se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você diga ao monte que ele vai e ele vá. E na hora que eu precisei testar a minha fé, cadê? Daí eu subindo lá, a aeromoça assim, estamos com... A aeromoça não, a pilota, né? Não conseguimos aterrissar porque estamos com fortes chuvas, não sei o que, nananã. E daí o aplicativo ainda do celular estava funcionando, daí eu olhei. 70%, era 8 horas. 70% de chance de chuva. Às 9, 60%. Só às 11 ia estar mais ou menos bom assim para pousar. Deu assim, Senhor, será que esse avião tem gasolina? Porque ela disse que vai dar a volta e vai tentar pousar de novo. Quantas vezes a gente vai ficar fazendo isso? Eu não gostei dessa brincadeira, não. E daí, sabe o que eu fiz, gente? O Senhor falou comigo assim, Elisa, coloca a tua fé em prática aí, minha irmã. Vais pregá-la para as meninas e não vais botar a tua fé em prática. Como é que tu vai falar sobre uma coisa que tu não vive? E daí, eu comecei. Senhor, gente, ainda bem que eu estava de máscara, porque eu ia parecer uma louca dentro do avião. Eu assim, ainda no avião tem que usar máscara. Eu assim, Senhor, sopra essas nuvens, Senhor, em nome de Jesus. Eu ordeno, Pai, em teu nome. Eu fiz isso? Eu fiz, gente. E fiz com fé. E daí eu vi o aviãozinho, olhava no aplicativo, acompanhando.
Senhor, afasta essas nuvens carregadas, Senhor. Faça com que elas vá para bem longe, Pai, para que a gente possa pousar aqui em Navegantes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Pai, eu creio. Daí chegou a hora, né, de provar a fé, né, gente? A pilota foi, vai. Vai. Aterrissou. Gente, quando a gente saiu do avião, não tinha nenhuma gota caindo do céu. Vocês acreditam? Eu falei para minha irmã, Carol, eu vim pedindo, Senhor, afasta e olha aqui. Porque daí a gente conta, né? Ai. A gente conta para edificar a fé dela também. E eu vivi essa experiência louca, gente. E eu tive medo, muito medo. Mas eu também tive fé. Eu não deixei a minha fé se abalar. E a partir de hoje a gente também não vai deixar, amém? E às vezes a fé pode ser aperfeiçoada de forma rápida, como foi eu aqui, né? Muitas vezes alguém às vezes na hora da morte, ai Senhor, me perdoa os meus pecados. E o Senhor recebe, amém? E às vezes é de forma lenta, como a gente está aqui. A gente escuta uma palavra, a gente coloca em prática, a gente escuta outra palavra, a gente coloca em prática, né? Com algumas pessoas o Senhor tem pressa, com outras não. E com Abrão foi assim. O Abrão foi considerado o pai da fé. Deus tinha prometido que ele teria um filho, que ele seria pai de multidões, e Adão estava lá, gagazinho já. E o Senhor falou, aí, vou mandar o filho aí para vocês, hein? A Sara já, coitada, né? Velhinha começou a rir, né? Porque não acreditava mais. Mas Abrão acreditou, né? E nós, será que somos capazes de esperar 100 anos para uma promessa de Deus se cumprir na nossa vida? Quanto tempo que a gente pode esperar sem perder a fé? Às vezes tem coisas que vão acontecer através da nossa vida que a gente nem vai ver. Quantas coisas eles não estão vendo? Mas a gente vai ter fé. Por isso que a Bíblia fala, combati o bom combate e guardei a minha fé. Né? Para as próximas gerações, né? Para o próximo legado, a gente tem que ter fé, gente. A gente tem que persistir até o fim. E hoje em dia, né, num mundo que é tudo rápido, né? Que é tecnologia, que é tudo... Tá. A gente vai ficando cada vez menos sem paciência, né? A gente não quer esperar nada. A gente quer que Deus faça tudo assim, ó. Na nossa vontade, no nosso tempo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele, né? Vou contar mais um testemunho. Hoje eu estou cheia de testemunhas aqui para vocês. Fazem 10 anos que eu sou convertida, né? E nesses 10 anos, eu sempre quis que a minha família viesse, né? Conhecer a igreja, que viesse nos cultos, né? Ou aquelas amigas, aquelas pessoas que a gente ama, que a gente quer, né? Falar do amor de Jesus. E no começo... eu falava, discutia, até que um dia eu me calei, porque eu vi que não adiantava mais. Mas eu sempre tive a certeza de que um dia, eles estarão aqui, né? Não sei qual é o dia, mas eles estarão. E eu acho que vocês também é a mesma coisa, né? Todo mundo tem alguém aqui que você ora, que você espera. Às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é uma amiga, às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa do seu trabalho. Todas nós aqui temos alguém que um dia a gente espera ver aqui na igreja, que a gente espera que ele conheça esse amor tão lindo que é o amor de Jesus, né? E eu não era diferente, né? E eu teve o teatro aqui na igreja, daí quando aconteceu, eu disse, nossa, essa é uma ótima oportunidade para evangelizar. E eu chegou perto assim, deu assim, mas eu não vou mandar, eles nunca vêm mesmo, né? Tem tanta gente, essa fitinha tá tão disputada, né? Vou deixar, né, para mandar, para dar essa fitinha para alguém que queira de verdade, porque eu convido, eles nunca vêm. E até por um tempo, até parei de convidar. Até que chegou num dia, na véspera do teatro,
uma coisa me incomodou assim, eu vou convidar, por desencargo de consciência. Eu falei, ei, vamos no teatro? Vamos. Para outra, ei, vamos no teatro? Vamos. Para outra, ei, vamos no teatro? Vamos. Eu confesso que eu fiquei sem reação. Mas é assim, né? A gente planta e a gente colhe, né? Às vezes é nesse tempo, às vezes não é, né? Pode demorar 100 anos, esperamos que não, Senhor. Eu esperei 10. E a gente tem paciência para esperar mais quanto? Mas sabe o que é mais legal de Deus? É porque não importa o tempo. Importa é a certeza. É a certeza, é a fé que a gente tem no nosso coração. De que um dia eles estarão aqui. Um dia todas essas pessoas que vocês oram, todas essas pessoas que vocês buscam, elas estarão aqui. Em nome de Jesus. Amém? E daí quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei daquela mensagem que o Fernando ministrou. Que quem crê fala e quem fala cria. Né? E é isso, por isso que eu contei esses testemunhos para vocês. Porque quando acontece alguma coisa na vida da gente, a gente tem que falar. A gente fala, a gente conta, porque isso aumenta a fé de vocês. Isso faz com que vocês creiam também e que não acontece só comigo, acontece com... Eu tenho certeza que vocês têm vários testemunhos. E se cada uma falar, isso vai aumentando a nossa fé. Vai aumentando, aumentando, aumentando. E a nossa intenção é que a nossa fé seja maior que a de um grão de mostarda, não é? E a fé, gente, ela tem que ser praticada. Lá em Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e você disser, vá em paz, vai adiantar de alguma coisa? Não, a pessoa vai continuar com frio, a pessoa vai continuar com fome. A nossa obra é o quê? É fazer. Fazer aquilo que está no nosso alcance. Então a fé e a obra, elas andam juntas. Não existe fé sem obras. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, né? Por exemplo, eu tenho fé que eu posso curar em nome de Jesus. Eu escutei a palavra hoje, tenho fé que eu vou curar, eu vou impor as minhas mãos. Essa é a minha obra. Eu impor as minhas mãos. Eu fazer o que Deus manda fazer. Essa é a obra. Eu tenho fé que uma pessoa possa ser restaurada. Qual que é a minha obra? Levar uma palavra de esperança para ela. Fazer o que eu posso fazer para ajudar ela. Chamar ela para vir na igreja. Chamar ela para vir na confraria. Eu tenho fé que a minha família será salva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a obra que eu tenho que fazer dentro da minha casa? Ser mansa, ser humilde, ser sábia. Eu tenho que ser Jesus lá dentro da minha casa. Porque como é que as pessoas vão querer vir para a igreja se eu estou fazendo o papel do inimigo ali? Lançando flecha no marido o tempo todo, lançando flecha no filho o tempo todo, lançando flecha na sogra, no sogro. Eu tenho que ser Jesus, gente. A gente tem que ser Jesus, da onde a gente está. Seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, a nossa vida tem que ser um testemunho vivo. Para a gente conseguir alcançar as pessoas que a gente ama. Imagina se eu fico aquela chata. Por muitas vezes eu não vinha na igreja por causa disso. Porque para mim, crente era gente chata. Gente que julgava. Né? Gente que falava mal. Gente que falava que eu tinha que cortar meu cabelo. Gente que falava que eu não podia usar brinco. Gente que falava que eu não podia usar calça. E eu questionava. Eu assim, mas o que tem a ver isso, gente? O que tem a ver o tamanho do meu cabelo com a minha fé?
E isso afastou eu de Deus por muito tempo. A minha avó nasceu em berço evangélico. E quando eu sentava para ela para falar sobre Deus, no começo, porque depois ela mudou, mas ela só me julgava. Eu tinha 13, 14 anos. O que eu ia querer fazer dentro da igreja? Você não podia fazer nada, né? Nós temos que ser Jesus. Jesus ama a Elisa de cabelo curto, Jesus ama a Elisa de calça, Jesus ama a Mari de calça, Jesus ama todas nós aqui do jeito que a gente é. Não importa, se você quiser usar saia longa, você usa. Se você quiser deixar o seu cabelo comprido, você deixa. Mas o que não importa não é a aparência, o que importa é aqui dentro, ó. É o nosso coração, é a nossa fé. E o Senhor sonda, o Senhor conhece o nosso coração. Ele não está olhando para a nossa aparência, Ele está olhando para o nosso coração. E eu tenho fé que eu serei uma empresária, né? Vamos falar agora do ramo dos negócios. Qual é a obra que eu tenho que fazer? Trabalhar, né, gente? Eu quero ser uma grande empresária, uma empresária de sucesso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que consagrar os meus planos ao Senhor, porque Ele vai me direcionar o caminho que eu devo ir. Mas eu quero ser uma grande empresária de Deus e eu vou ficar parada esperando o Senhor? Isso não existe. Eu vou trabalhar, eu vou à luta e o Senhor vai me direcionando, o Senhor vai me orientando para o melhor caminho, que é o caminho que Ele escolheu para mim. E eu tenho fé que eu serei uma grande mulher de Deus. Qual que é a minha obra? Buscar ser como Ele é. Se eu quero ser uma grande mulher de Deus, eu tenho que ser parecida com Ele. Então, gente, a nossa fé, ela tem que ser praticada. Não adianta eu só ter fé e eu não ter obras. Vocês entenderam? Estão tão quietinhas. E ter fé também é se sujeitar à autoridade. Nossa, falando essas coisas assim, parece que a fé é tão pesada, né? Lá em Mateus 8:8 diz assim, respondeu o centurião. Aqui o centurião, ele estava com o servo dele muito doente e ele queria que Jesus fosse curar o servo dele, né? E respondeu o centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse às outras pessoas, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé do que esse centurião. Sabe por quê? O centurião entendeu o que é fé. E a fé é se sujeitar à autoridade de Jesus. Ali, o que o centurião quis dizer é assim, que o Senhor é a minha autoridade. E o que o Senhor pedir para eu vou fazer e eu vou obedecer. E vai acontecer. Ali, como ele diz, eu tenho um funcionário e eu digo para ele, vá, e ele vá. É assim que nós temos que ser. Se o Senhor disser para a gente ir, a gente tem que ir. Se o Senhor disser para a gente fazer, a gente tem que fazer. Se o Senhor disser venha, a gente tem que ir. Então isso aumenta a nossa fé. A gente se sujeitar à autoridade de Deus aumenta a nossa fé. Gente, e nós? Será que nós estamos sendo sujeitas à autoridade de Jesus? Ou às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeitinho mesmo. A gente quer... deixa. Né? A gente não quer passar medo. A gente não quer perder as coisas. Mas se a gente soubesse quanto mais coisas o Senhor tem para nós... Quanto mais coisas maravilhosas a gente tem a partir do momento que a gente se posiciona, que a gente faz a nossa fé, que a gente usa a nossa fé do jeito certo. Essa semana
semana passada, ligaram do colégio e a teacher de inglês falou assim, mãe, o Luca não quis se sujeitar aqui à atividade que eu passei, não. Ele não quis. Eu falei para ele fazer, ele tentou uma vez, tentou duas e desistiu. Não quis. E ele tem problema com essa professora, porque tudo que essa teacher pede, ele não faz, ele é teimoso, bichinho. E eu estranhei, né, porque, nossa, o Luca, ele, né, os filhos obedecerem a gente, quem é mãe sabe, é difícil. Mas em casa, se eu peço para ele fazer as coisas, ele faz. Se eu peço para ele juntar os brinquedos, ele junta. Se eu peço para ele fazer as tarefas, ele junta. Né? Ele faz, quer dizer. Então, aqui a gente aprende também que aqui na nossa fé, a gente tem que reconhecer quem é a autoridade. No caso do Luca, quem é a autoridade sobre a vida dele? Sou eu. No colégio, pode ser que seja teacher na aula de inglês. Mas na vida dele, pelo que ele entende, sou eu. Então, em casa, às vezes eu penso assim, nossa, nem parece que é meu filho. Quando ele chegou no carro, eu disse assim, filho, por que tu não fizesse? Faz, o que custa? Ai, mãe, não ficou do jeito que eu quis, daí eu não quis fazer. Mas em casa ele fez, às vezes ele fez, não ficou. Filho, entrega assim mesmo, é melhor entregar assim do que não entregar nada. Ou seja, quando nós, filhas, estamos com o Pai, nós reconhecemos que a nossa autoridade vem do Senhor, nós somos obedientes. A gente não pode se sujeitar à autoridade de outras pessoas, a gente não pode se sujeitar à autoridade de mais ninguém. A gente tem fé e a gente se coloca debaixo da autoridade de Deus. E assim somos nós. Como nós estamos afastadas de Deus, nós somos rebeldes. Nós fazemos o que a gente quer. A gente não faz o que os outros pedem. O que mais que a gente faz? Diz aí, quando a gente é rebelde. Agora, quando a gente está perto do Pai, a gente obedece. A gente faz o que o Pai pede. E o Pai morre de orgulho da gente. Queria pedir para o louvor subir. E assim também somos nós, né, gente? Nosso Pai é a autoridade sobre a nossa vida. E a autoridade vem do autor. E quem é o autor da nossa vida? Quem é? É Deus, né? Então, que essa noite, gente, a gente possa aprender aqui como que a gente vai usar a nossa fé a partir de hoje, a partir de agora, né? A gente sabe que a fé é a gente ter certeza, porque quando a gente tem certeza, nada que venha de fora, nada que vem do inimigo vai abalar a gente e a gente vai conseguir que a nossa fé se fortaleça. A gente sabe que a nossa fé é a gente tomar atitudes. A gente sabe que a nossa fé é o nosso escudo, é a nossa proteção. A gente sabe que para ter fé a gente tem que perseverar, a gente tem que ter paciência, porque nem tudo é do nosso tempo, mas sim do tempo de Deus. Quando a gente tem fé, a gente tem conforto, porque a gente sabe que o que for para acontecer, vai acontecer, o que não for, não vai. Né? A gente joga a nossa ansiedade, a gente joga os nossos medos, a gente joga tudo nas mãos do Senhor. A gente é obediente, a gente se sujeita ao Pai.